Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para gravar um novo vídeo e hoje eu vou falar sobre o método dialético socrático. É um tema que cai em Enem também, vocês podem estar aí aproveitando aí os conceitos que eu vou falar aqui sobre a maiútica socrática, né? O... Então vamos lá. Antes de colocar aí a questão do método em si, eu gostaria de fazer algumas explicações. Por exemplo, Sócrates ele viveu no século IV a.C., né? Era um período conturbado, onde a democracia estava em decadência, e esse ambiente, esse contexto social, promoveu o surgimento dos sofistas, que eram uma espécie de professores ou mestres que utilizavam do seu saber, né, do seu conhecimento, geralmente conhecimentos intelectuais ligados ao uso da palavra, oratória, retórica, e eles se ofereciam para aquelas famílias ricas para serem professores dos membros da classe, da elite da cidade de Atenas, por exemplo, né? Então eles trabalhavam a troco de dinheiro e eles ensinavam o quê? O que, que eles ensinavam para esses jovens, né, para esses filhos da nobreza da época de Sócrates? Eles ensinavam a esses jovens a utilizarem as palavras, os jogos de palavras, a usar a retórica, né, a usarem a arte da argumentação, fazendo mau uso das palavras, né, fazendo um jogo de palavras para iludir, para enganar. Era uma espécie de discurso fraudulento, porque era assim que acontecia nesse período da Grécia decadente. Então, como nos dias de hoje nós percebemos isso acontecer no campo da política, no campo da mídia, jornalistas, por exemplo, são falaciosos demais, né? Falácia, né? Quer dizer, falso argumento. Então nós percebemos aí a mídia, por exemplo, manipulando informação, enganando a população, políticos com discursos falsos, né? Com falácias, com sofismos. Essa palavra sofismo justamente é por causa do sofismo, né? Dos sofistas, que é o quê? Um discurso enganador, fraudulento, para enganar, para induzir a pessoa a votar, por exemplo, em um certo candidato. E o contexto da Grécia Antiga era de decadência política total. Era para vocês entenderem, é como se fosse nos dias de hoje. Então, esses prostitutos da educação, como alguns filósofos o chamam, eles vendiam, né, as suas habilidades, ensinavam essas habilidades, né, de argumentações, de retórica, de oratória, para esses jovens, ou mesmo para outras pessoas já maduras, para eles utilizarem nos debates na ágora. Na Grécia Antiga, os debates políticos aconteciam na praça onde eles se encontravam e ali debatiam os assuntos políticos da cidade. Então, é uma verdadeira corrupção. Então, quem falasse melhor, quem te apresentasse um discurso mais refinado, que convencesse o seu adversário, ganhava o debate. E aí, diante desse contexto, Sócrates aparece. A figura de Sócrates aparece, ela é extraordinária, porque Sócrates, tendo isto em mente, ele vai formular, ele vai criar esse método que nós conhecemos como método dialético socrático, ou a dialética platônica. Então, é nesse contexto que Sócrates está inserido, essa enganação, esse uso incorreto das falácias, essas ilusões que são criadas para iludir aquele povo da época no campo da política, vai inspirar Sócrates, e aí Sócrates começa o seu trabalho de demolição desses ídolos, né, dessas ilusões, a partir desse contexto. Então, Sócrates ele era totalmente o oposto do sofista. O sofista ele enganava, é como se fossem esses caras de hoje aqui, a gente percebe que consegue com facilidade falar bonito, usar palavras bonitas e consegue iludir as pessoas. Então, Sócrates vai se colocar aí nesse contexto
e andava pela cidade, né, fazendo perguntas, debatendo, e isso incomodou muita gente. Então, vamos lá. Mas antes de explicar, gostaria de colocar aqui os sentidos de algumas palavras. A primeira que eu gostaria de colocar aqui é a palavra logos. Então, a palavra logos, que no sentido geral, comum, que nós conhecemos hoje, é o sentido de razão, né? Tem uma multiplicidade de sentidos, mas ela que significa razão. Mas para o grego, razão ela engloba muitas outras coisas, né? Por exemplo, faculdade de raciocínio, verdade, palavra, discurso, conhecimento, por exemplo, palavra psicologia, logia, tem essa origem no logos, o conhecimento da psique, ou biologia, conhecimento da vida, etc. Mas aqui na filosofia do Sócrates, essa palavra logos, ela tem 4 sentidos. Ela se sintetiza em 4 sentidos, que seria o da linguagem, o pensamento, as regras da lógica mesma, do bem pensar, e a realidade íntima de alguma coisa. Essa realidade íntima de alguma coisa é aí que é o ponto que eu gostaria de estar falando, que seria a ideia pura, que é aquela ideia pura que Platão coloca, seria a essência da coisa, né? Por exemplo, você está debatendo sobre a liberdade, então a liberdade seria o logos, só que a liberdade no campo, na esfera da opinião, ela está carregada de falsos sentidos, de muitas opiniões, e isso engarrafa, escraviza, né, o logos, o sentido real, a ideia real, o ser da coisa. Então é necessário libertar esse logos, libertar essa verdade, libertar esse conhecimento autêntico dessas ilusões, dessas opiniões. Então, quando nós conseguimos ter a compreensão do que é de fato em si a liberdade, o conceito de liberdade, então nós temos aí o conhecimento autêntico. Então, a opinião está na esfera do preconceito, né? O preconceito são juízos feitos pelo senso comum, sem conhecimento, né, das causas. E o logos também tem esse sentido de causas, né? A causa de algo, a essência de algo. Então, esse método socrático ele vai buscar o logos. O logos como realidade íntima da coisa. Então, buscar o que é de fato a inteligência, o que é a liberdade, né? Então, geralmente, a opinião, o fulano, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa fala assim, fulano é corajoso, e aí, isso é uma mera opinião. Aí, no campo socrático, no campo do método socrático, vem a questão, o que é a coragem? Porque a pessoa fala, esse fulano é corajoso, mas não sabe definir o conceito de coragem. Então, o logos é o conceito. Quando nós saímos do preconceito, da ignorância, da esfera da opinião e alcançamos o logos, que é o conceito. Então, nós vamos saber aí falar sobre o que é de fato a liberdade. Então, veja bem, esse é o sentido de logos. A essência, o ser das coisas, a essência das coisas, a ideia pura, a ideia sem nenhum significado, sem nenhum, vamos dizer assim, sem máscaras. Então, é nesse sentido que nós temos que entender a palavra logos. Outra palavra também que eu gostaria de estar deixando aqui explicar, são mais 2 palavras, aliás, mais 3 palavras, seria a palavra dialética, né? A palavra dialética, ela vem do grego, né? Uma palavra que vem do grego antigo, e ela é uma palavra meio difícil, não dá para a gente pronunciar assim, né? Porque não tem hábito de falar ela constantemente. Então, a palavra dialética, ela vem do grego, né? E ela quer dizer dialectique, que por sua vez vem do verbo dialego, né? A dialética seria, então, a arte de argumentação, né, que opera com base nas opiniões contrárias. E dialego seria esse verbo que dá origem à palavra dialética, ele seria a separação, o discernimento, a explicação de algo. Então, então a dialética seria a arte de argumentação, né, operando através de respostas
de perguntas e respostas, né? E aí, tentando aí superar as contradições. Então, a tese, que é a afirmação, vem a antítese, a antítese, e que seria a negação ou a demonstração das contradições dessa tese que está sendo apresentada. Que geralmente, então, Sócrates fazia uma pergunta, né, para conseguir adentrar no debate. Então, dialética seria, então, a arte de argumentação, utilizando perguntas e respostas no sentido de superando, né, até a ideia de logos, até o logos da coisa que está em debate. E outra palavra também que eu gostaria de estar esclarecendo aqui seria a ideia de ironia, ou refutação. A ironia não é essa ironia, né, no sentido pejorativo, aquele sorrisinho malicioso, né, que a pessoa do cético, né, falar em cético, os sofistas eram céticos, né? Tinha os dois tipos de sofistas, o cético radical e o cético relativista, que era o Protágoras, Sócrates tinha até um respeito por esse sofista, que parecia ser muito, não era igual aos outros sofistas, já era uma pessoa honesta. Ele era um relativista. O famoso sofista Protágoras, ele é conhecido por aquela frase: o homem é a medida de todas as coisas. Então, a ironia seria, na sua origem grega, seria uma pergunta fingindo ignorância. Sócrates, então, o mestre, chegava numa pessoa e fingia não saber algo e perguntava sobre algo para essa pessoa, e essa pessoa daria uma resposta, e daí começaria uma série de perguntas e respostas, né? No campo da dialética. E a outra palavra é maêutica. É uma palavra também interessante, porque ela vem do grego maêutike, que quer dizer a arte de realizar um parto. E interessante que a mãe de Sócrates era parteira e o pai era escultor. Então, Sócrates ficou com aquela famosa, né, Sócrates ele mesmo se colocava, ele falava que a mãe dele ajudava a trazer ao mundo corpos e ele ajudava as pessoas a dar à luz a ideias, ao conhecimento. Muito interessante. E ele era como o pai também, que ele ajudava, ele esculpia o pensamento bruto das pessoas em algo melhor, né? Ou seja, ele ajudava a pessoa a sair da ignorância, da esfera da opinião, para o logos, para a ideia autêntica. Então, fica essas duas palavras explicadas, a ironia e a maêutica. E a ironia e a maêutica são as duas etapas do método socrático. Então, a ironia seria a primeira etapa, onde Sócrates conduziria o sujeito à consciência da sua própria ignorância. Porque na filosofia socrática é interessante, tem até uma frase, né, que uma história que conta que Sócrates era considerado o homem mais inteligente porque ele tinha consciência da sua própria ignorância. Então, Sócrates é famoso por essa frase: só sei que nada sei, onde se assume a sua própria ignorância. Porque sem assumir a ignorância, se eu não sei se eu não tenho consciência da minha ignorância, eu não vou ter o impulso o desejo pelo saber, né? O impulso pelo saber, a busca pelo saber, que aí é o sentido da palavra filosofia: desejo pelo saber, amor pelo saber, amigo da sabedoria. Então, Sócrates, nessa primeira etapa chamada ironia, Sócrates ia demolir, Sócrates ia desconstruir as falsas concepções do seu interlocutor, ia destruir as ilusões, os erros, seus equívocos, seu orgulho intelectual, sua arrogância intelectual, sua presunção de saber. Era uma espécie, o momento da ironia, da etapa conhecida como ironia, ela era aquele momento onde aconteceria a limpeza, a purificação dos erros, né? A mente do discípulo ia ser limpa através desse método. Então, é muito interessante. E esse método, ele deixava muitas pessoas irritadas. Quem suportava chegar no final e reconhecesse de fato que era ignorante, que nada sabia, aí então conseguiria passar para a segunda etapa, que era a maêutica. Mas se não, geralmente se tornava um grande inimigo de Sócrates, e foi justamente isso que levou Sócrates à morte. Porque, como falei, Sócrates viveu num contexto muito conturbado, onde a democracia estava em decadência. Havia os prostitutos da educação, sofistas, que tinham grandes interesses em ganhar dinheiro ensinando a arte de enganar, né, pelas palavras
as pessoas. Então, então tinha muito jogo, e isso daí não era interessante, porque mesmo que Sócrates, ele ensinava de graça, ele nada pedia. Ele andava pelas praças em diálogos com as pessoas, e nesses diálogos ele ia praticando esse método dialético dele. E é muito interessante que foi isso realmente que levou ele à morte. Então, nesse eu costumo dizer que a ironia é o momento, a etapa da desconstrução, né? Da desconstrução. E o processo de desconstrução das nossas crenças, das nossas ilusões, das nossas falsas opiniões, né? Aquela velha, que nem diz o Raul Seixas, aquela velha opinião formada sobre tudo, nossas crenças religiosas, nossa visão de mundo política, etc, etc. Tudo isso, no processo socrático, do método socrático, é destruído pela ironia. É destruído, é demolido. Esses ídolos são demolidos, são desconstruídos. Então é uma limpeza, uma purificação do terreno para que a verdade nasce ali. O terreno seria a mente e a verdade seria o logos, né? O conceito e não o preconceito, que está na esfera da opinião. Então, essa seria a primeira parte. Então, se o cara suportasse essa dor, essa angústia, esse sofrimento de saber, de se deparar que nada sabe, que é ignorante e que precisa realmente avançar e buscar o conhecimento dentro de si mesmo, buscar pelo seu entendimento, sair dessa menoridade, como disse o filósofo Kant. E falando em Kant, o Kant basicamente se inspirou nesse método socrático, quando ele fala a famosa frase dele, que não se ensina a filosofia, mas se ensina a filosofar. Era isso que Sócrates fazia. Sócrates, ele ensinava as pessoas a filosofar, a saírem da caverna, a saírem da ignorância. Como diz o filósofo Deleuze, a ignorância é a desgraça do mundo. Então é preciso sair dessa ignorância. Abandonar os preconceitos, abandonar as falsas concepções, as ideologias, desconstruir tudo isso, limpar nossa mente de todos esses padrões de crenças, e a partir daí, obviamente que é um processo doloroso, não é fácil, é um processo de dúvida, de incertezas, que traz dor, mas essa dor é justamente a dor do parto do conhecimento. Então, se o sujeito que está no processo, ele suporta a primeira etapa, então ele consegue passar para a segunda, que é maiústica, que é onde ele começa uma nova fase, onde Sócrates, por meio de diálogos também, vai ajudar o cara a chegar na episteme, ou seja, no logos, na ciência, no conhecimento verdadeiro, no conhecimento autêntico. Então o sujeito vai ser ajudado pelo seu mestre, né? Seu mestre, na figura ali de Sócrates, ou de outro, né, vai ajudar esse indivíduo que suportou, que passou pelo processo da desconstrução, passou pelo processo, pela etapa da ironia, vai ajudar ele a dar à luz às suas próprias ideias, ao seu conhecimento autêntico. E esse é o método socrático. Pode ser aí que não caia no Enem esse ano, né, mas ele tem caído algumas vezes, né, principalmente o mito da caverna, né, a teoria do Platão, porque em um outro vídeo eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre o mito da caverna e associando o mito ao processo dialético de Platão, que é a saída que são 4 etapas, né? A saída da ignorância para ao conhecimento verdadeiro. Então, esse método dialético que eu estou pondo aqui para vocês, eu vou explicar ele de uma forma, de uma outra forma, dentro da simbologia apresentada no mito da caverna. Mas isso aí nos próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou tratar sobre a dúvida metódica, né? A dúvida filosófica do filósofo Descartes, René Descartes. Então, gente, eu gostaria aqui, para finalizar, falar mais contar um mito para vocês que tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui do método socrático. Diz o mito grego que Júpiter, né, o Zeus grego, ele estava com uma tremenda dor de cabeça, insuportável, e não sabia mais o que fazer. Era uma dor horrível. E ele, então, Zeus, Júpiter, ele foi até seu filho, né, pedir para que seu filho fizesse um machado e rachasse a cabeça dele, para ver o que tinha, ver o que era que estava dentro da cabeça dele, atormentando e gerando tanta dor. E Vulcano, que era o filho dele, Vulcano, o deus do fogo,
deus da técnica também, ele faz um machado e parte a cabeça de Zeus. Adivinha o que acontece? Sai Minerva, a deusa da sabedoria, de dentro da cabeça de Zeus, armada para a guerra, com seu escudo e com sua espada. Olha que interessante. Sai Minerva, a deusa da sabedoria, armada para a guerra. Obviamente que esse é o momento da maêutica, né? Colocada por Sócrates. Talvez Sócrates tenha até se inspirado nisso, né? O momento do nascimento de Minerva, da cabeça de Zeus, é quando o nosso espírito, o nosso logos, né, gera o conhecimento. No caso aí, Júpiter está representando o espírito, né, o logos, sai para fora a sabedoria. A Minerva é a sabedoria, e nasce essa sabedoria, e aí ela nasce armada para a guerra. E é verdade, porque quando você realmente tem a sabedoria, você tem que estar armado para a guerra, porque você vai se manifestar num campo, né, num mundo, dentro de um sistema que você vai conseguir perceber e vai confrontar esse sistema e vai denunciar, vai desmascarar. E a história tem nos mostrado que muitos mestres têm morrido, né? Inclusive o próprio Sócrates foi morto. Então a sabedoria, ela incomoda, ela é perigosa para o sistema. Então fica aí, pessoal, essa aula. Espero que ajude vocês a compreender esse processo da filosofia, né, esses primeiros passos da filosofia. Essa aula seria uma aula que corresponde a uma das primeiras aulas do primeiro ano, que o aluno